Eu gostava de começar por agradecer ao Sr. Presidente do Conselho de Reitores da Universidade Portuguesa e à Sra. Reitora do ISCTE o convite. Como tenho muito pouco tempo, 5 minutos, vou recorrer àquilo que alguém designou como a cobardia do exemplo. Isto é, não posso falar ao nível genérico, vou falar de 2 casos particulares. Mas eu gostava de começar por referir o recente relatório da OCDE. O relatório da OCDE é um relatório interessantíssimo, devia ser leitura obrigatória para todos os atores do sistema. Começa por dizer que há um lack of an overarching strategy, que não há uma estratégia englobante em Portugal. Há, por exemplo, dois organismos de coordenação interministerial que estão dormentes ou adormecidos há muitos anos. E desse relatório, a única coisa que foi destacada no discurso público, sendo o discurso público o que é em Portugal, foi a proposta de que os politécnicos pudessem dar ou atribuir doutoramentos. E, evidentemente, isto é tido como uma espécie de caça furtiva dos politécnicos sobre o domínio das universidades. Entretanto, os politécnicos podiam ter retorquido que as universidades já fazem caça furtiva sobre os politécnicos há muito tempo, e por uma razão muito simples. É que as licenciaturas, tal como existem na Universidade Portuguesa, tendo uma natureza vocacional e sendo resolutamente monodisciplinares, não são exatamente uma universidade, não constituem uma universidade. A universidade deveria ter essa circulação entre todos os domínios de saber que os seus alunos poderiam fazer e, no entanto, não o fazem. Evidentemente, isto baseia-se numa falácia histórica que é a presunção de que, isto vem do salazarismo, que no tempo do salazarismo havia uma preparação enciclopédica no liceu e os alunos podiam prosseguir então para Direito ou para Zoologia ou Biologia ou o que fosse. A natureza enciclopédica do ensino secundário no salazarismo é uma falácia, uma ficção, nunca foi assim, é muito melhor agora do que era então, mas, no entanto, esta mitologia persiste. Vou dar 2 exemplos e é com isso que vou ocupar o meu tempo. Um exemplo, que é um exemplo para mim estafado, porque tem a ver com uma iniciativa a que estive associado, que foi a criação da licenciatura em Estudos Gerais na Universidade de Lisboa, e sobre isso vou falar pouco, vou apenas referir muito rapidamente, e que foi justamente a ideia que foi iniciada por 3 faculdades, a Faculdade de Ciências, a Faculdade de Letras e a Faculdade de Belas Artes, em que se presumia que os alunos das 3 faculdades poderiam circular por elas e fazer cadeiras em estatística, escultura, literatura francesa do século XVII, etc. Um sucedâneo disto, um pouco menor e interno, foi a criação de uma licenciatura em Artes e Humanidades que ocupa todos os departamentos da Faculdade de Letras, em que os alunos circulam. Há um tronco comum a esta licenciatura, ou seja, há um conjunto de requisitos e pré-requisitos que todos os alunos têm de percorrer, mas depois há uma grande latitude no desenho de majors, minors ou até a inexistência de majors ou minors. Esse tronco comum tem um requisito, o primeiro requisito é um requisito de língua estrangeira, 3 níveis de uma única língua estrangeira para impedir o papillonage entre vários idiomas. Um segundo de instrumentos que tem a ver com lógica, prática da argumentação, prática, pensamento crítico. Um terceiro que são grandes questões, como por exemplo sustentabilidade energética, ética empresarial. E um quarto, textos fundamentais da antiguidade até ao presente, em que os alunos leem, sei lá, desde Aristóteles a Darwin, Marx, Freud, etc. Os textos precisos e originais. Este tipo de iniciativa pressupõe uma série de coisas que por vezes são muito difíceis de conseguir. Deveria haver um calendário escolar perpétuo que fosse único de uma universidade, mas isso é muitas vezes difícil de conseguir. Centralizar inscrições, etc. Todos estes problemas existem. Estes problemas, eu disse que a caça furtiva era de um lado ou outro, mas a generalidade do currículo e a amplitude do currículo não tem de ser confinada como é na Universidade Portuguesa, mas também não tem de ser confinada como penso ser no Politécnico. E eu vou dar apenas um exemplo, que é um exemplo interessante, porque, tendo por pano de fundo um documento que foi produzido para esta ocasião pelo professor Ferreira Gomes e que tem alguns dados que são dados muito, muito importantes para esta discussão. Por exemplo, em relação ao abandono escolar precoce que nós temos na realidade do ensino secundário português, em que 45% da coorte de 18 anos termina a via académica, científica ou humanística e 22% termina a via profissional. Estes números são o pano de fundo para aquilo que irei agora descrever e num caso particular. Num caso particular, aliás, que não tem nada a ver com Portugal. As pessoas que não estão no sistema
e que poderiam ou deveriam estar no sistema, são um objeto de discurso em que nós falamos, nós os atores do sistema falamos sobre eles, mas realmente nunca falamos com eles. Ou seja, nunca ouvimos exatamente o que é que eles querem. Por exemplo, nós temos uma rigidez da oferta que torna justamente essa oferta imperceptível à procura, porque a procura já sabe, já pressupõe que a oferta é rígida. Mas a oferta podia ser muito mais flexível e ampla. O exemplo que eu vou dar é um exemplo norte-americano, não por aquilo que hoje em Portugal é muito corrente, que é um certo entusiasmo anglo-saxónico absurdo, mas porque é muito interessante. Isto é um texto que saiu no New York Times e que, num pequeno livro que um colega e eu escrevemos sobre o ensino universitário... Já fez sim. Desculpe. Mas vou usar o meu tempo. Pode usar mais, sim. Há um texto que saiu no New York Times e que, neste pequeno livro que este colega e eu publicámos sobre o ensino superior em Portugal, pensámos a dado passo incluí-lo como pós-fácil. É um texto do ator norte-americano Tom Hanks, em que ele agradece ao Community College em que andou e diz que quando saiu do liceu as suas notas eram miseráveis, não tinha qualquer capacidade de entrar em qualquer das grandes universidades norte-americanas, candidatou-se ao MIT e Villanova, sabendo que não ia nunca conseguir isso, e foi admitido num Community College, Chabot, na Califórnia, porque aceitava toda a gente e era de graça. Chabot foi para nós, diz ele, o nosso Columbia, o nosso Anápolis, talvez a nossa Sorbonne, porque oferecia cursos em física, cenografia, mecânica automóvel, contabilidade pública, línguas estrangeiras, jornalismo. Qualquer arte ou ciência que vocês queiram nomear estava no catálogo, diz ele. E quais eram as pessoas que se candidatavam? Veteranos de Vietnã, mulheres de todo tipo de estatuto maternal ou marital, homens de meia idade que queriam melhorar a sua capacidade de emprego. Também se podia lá fazer os General Education Requirements, que é aquilo que é preciso ter para depois poder aceder ao sistema da Universidade da Califórnia. Faz-se esses 2 anos de Community College e para ter tinha de fazer isso. Portanto, ele fez cadeiras que testou, como saúde, cadeiras que adorou, como Film as Art, cadeiras em que chumbou imediatamente, como astronomia, porque era tudo matemática, e fez muitas outras e usou também uma biblioteca, uma grande biblioteca que Chabot tinha. Hanks elogia, a dado passo no seu texto, a proposta do Presidente Obama de tornar 2 anos do Community College livres e acessíveis a 9 milhões de americanos. Isto não passou por causa do Congresso Republicano, mas era modelado num programa idêntico no estado de Tennessee, em que 90% dos alunos do liceu tinham acesso ao Community College. Gostava apenas de terminar dizendo, tudo este programa do Tennessee era financiado pelos proventos da Lotaria Pública do Estado. Em Chicago há um programa idêntico que também tenta cobrir toda a generalidade destas pessoas. Gostava de terminar apenas com a última frase de Hanks neste seu artigo. Diz ele a certa altura que Chabot College ainda se encontra no mesmo lugar onde sempre esteve, Hayward, Califórnia, mas não estão lá os 3 grandes professores de que ele fala e que teve. Há tempos passei pelo campus a guiar, disse ele, com um dos meus filhos, e virei-me para ele e disse, aquele lugar fez o que sou hoje, e é ele. Obrigado. Obrigado.